Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Conversa entre Amigos. E antes de iniciar o nosso bate-papo, antes de apresentar o nosso convidado, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu joinha. E como é uma conversa de amigo, nós queremos conversar com você. Então deixa o seu comentário aí, conversa conosco para a glória de Deus. Amém? Vamos nesse momento estar iniciando o nosso bate-papo. Hoje eu tenho o privilégio de receber aqui, está na verdade na igreja do meu pastor, meu apóstolo, Fábio Nascimento. Foi o homem que me deu a primeira oportunidade. Se hoje eu tenho levando a palavra de Deus, agradeço ao apóstolo Fábio, na pessoa do Espírito Santo que me concedeu essa oportunidade. Então, primeiramente, muito obrigado, apóstolo. Sou grato demais ao Senhor, sou grato demais à bispa, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E nós vamos iniciar, como a gente tem feito, perguntando para o apóstolo como foi a sua iniciada no Evangelho, como foi que o Senhor conheceu a Cristo. Conta um pouquinho essa trajetória para a gente. Bom, graça e paz a todos, é uma honra, é uma alegria, pastor Lércio, recebê-lo aqui, e ter essa oportunidade também de estar se apresentando aqui e falando um pouco do amor de Deus e do que Deus fez nas nossas vidas nesses quase 30 anos do Evangelho, né? Nos meados de 95, em maio de 95 mais ou menos, que foi no período do Dia das Mães, eu tinha um comércio aqui em Osasco, na Avenida Santo Antônio, uma casa de carnes, e eu conheci um crente mais chato do mundo, que através disso a minha história foi mudada. A gente não entende o que Deus faz, né, pastor? Esse presbítero entrou no nosso açougue, já fechando o açougue para comprar R$1 de carne moída. E mudou a minha história, né? E ele nos convidou para estar indo na igreja, porque era um evento do Dia das Mães, e minha mãe, naquele anseio de querer mudar de vida, de desejar ser transformada, disse que ia nesse culto. Só que, porém, nós não éramos evangélicos, muito menos católico, porque o católico tem que praticar. Nós frequentávamos a Umbanda, o Candomblé, mas nós falamos que íamos, e a gente não foi. E aí quando foi na segunda-feira de manhã, para nossa surpresa, o crente voltou lá. E insistiu, falou assim, olha, esperamos por vocês ontem na igreja, vocês não foram, mas não tem problema. O pastor vai ficar essa semana inteira fazendo culto lá, vão hoje lá. E aí minha mãe, naquela insistência, eu bravo com aquele crente lá nos perturbando, ela disse que ia, eu falei, tá bom, a gente vai. Nós não fomos. Quando foi no terceiro dia, o bendito crente voltou lá. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos nessa igreja, que é pra gente ficar livre desse cara, mas eu não quero saber de crente, eu não vou entrar na igreja, eu vou ficar na calçada. E aí foi essa decisão que nós tomamos e eu decidi ir. E nós fomos lá na igreja Casa da Paz, se não me falha a memória, numa terça ou numa quarta-feira. E ali chegando, naquela ocasião, eu tinha o cabelo bem comprido, usava brinco, era um estilo totalmente diferente, não usava óculos ainda, então assim, era um estilo totalmente diferente. E eu falei para minha mãe que eu não entraria, e de fato eu não entrei. Fiquei na calçada, era uma igreja bem pequenininha, numa garagem, era um ponto de pregação, uma igreja estava se iniciando, e ali o pastor começou a pregar e falar, e eu achando graça naquilo, na calçada dando risada. E de repente houve um mover do Espírito ali, e aquele homem que estava pregando, de repente ele olha para mim e começa a contar a minha vida, começa a falar coisas que ninguém sabia, e eu só sei que quando ele apontou para mim, eu comecei a sentir um negócio totalmente diferente, e algo me moveu que eu comecei a chorar. E eu achava que homem não chora, filho de pernambucano, e quando eu fui perceber que as coisas que ele começou a falar, eu já estava dentro da igreja, aceitando Jesus, e estou aqui até hoje. São quase 30 anos no Evangelho, e o que é mais engraçado é que naquele dia eu saí dali realmente com a sensação de mudança. Na ocasião eu bebia, eu fumava, eu vivia na prostituição, e quando eu saí dali eu saí com a sensação de transformado. Naquele dia eu parei de beber, naquele mesmo dia eu parei de fumar, no outro dia eu cortei o cabelo, eu tirei o brinco que eu usava, não que isso defina quem você é, mas eu senti
dentro de mim que eu precisava mudar. E o vazio que eu tinha, naquele dia foi preenchido. Aonde eu busquei em tantos lugares, em tantas religiões eu não encontrei. Mas naquele dia ali, pastor, algo se moveu dentro de mim e preencheu todo aquele vazio, toda aquela tristeza que eu tinha, toda aquela angústia que eu tinha saiu. E eu estou aqui até hoje e só tenho uma coisa a dizer para vocês que vão ver, que estão assistindo, que não tem coisa melhor que sentir a presença de Deus. Se você me perguntar como eu entrei na igreja, eu não vou saber te explicar. Eu só sei que eu estava no meio da igreja e estava pedindo para aceitar aquele Jesus e nunca mais saí até hoje. Estou aprendendo a cada dia, vivendo a cada dia com Cristo e tendo uma experiência maravilhosa a cada dia com Ele. Glória a Deus. Pessoal, esse é o Jesus que nós apresentamos, esse é o Deus que nós apresentamos. Não é aquele Deus arrogante, não é aquele Deus prepotente, não é aquele Deus que muitos apresentam, um Deus carrasco, um Deus iracundo. É verdade, apóstolo, que a Bíblia diz que Deus ele também se ira, né? E na verdade a ira de Deus ela está preparada. Ela está preparada para aquele grande dia. Mas pela graça, pela misericórdia de Deus, nós temos essa oportunidade nesse tempo presente de se achegar a Ele e termos nossas vidas transformadas, como o apóstolo contou aqui, que teve a sua vida transformada. Interessante, até a gente estava conversando agora há pouco aí nos bastidores, a palavra de Deus, apóstolo, diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis libertos. Porque nós vemos hoje as pessoas muito inconstantes, apóstolo. E em cima disso, o que o apóstolo poderia dizer em relação a isso? Essas pessoas que tão inconstantes. Na verdade, pastor, o que eu percebo, e a gente fala muito sobre isso, é que muitas pessoas estão na igreja, mas eles não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Porque o que falta hoje, para essa igreja hoje muito moderna, que é uma igreja de facilidades, que tudo é fácil, e na verdade não é assim, né? A gente pensa que aceitar Jesus a vida vai mudar, e que vai ficar rico, que vai ter uma vida totalmente mudada para os outros verem, e não é verdade. Essa mudança ela tem que ser em você, e você tem que perceber isso dentro de você, e a gente percebe que as pessoas estão na igreja, mas ainda não tiveram um encontro com Deus, e eu precisava desse encontro, e as pessoas hoje têm a necessidade desse encontro com Deus para que haja uma mudança de verdade. Como a gente falava um pouquinho antes da transformação, eu precisava ser transformado, porque a vida que eu levava e que eu vivia já não tinha mais prazer, já não tinha mais graça, tinha graça para os outros, tinha prazer para os outros, mas para mim mesmo, quando tudo aquilo passava, que era a vida de vaidade, que era a vida de festas, da noitada, era um vazio total. E a gente vê que as pessoas, até mesmo na igreja hoje, continuam com vazio, porque não tiveram um encontro e não deixaram Deus entrar. Que o grande problema é deixar Ele entrar e fazer morada. Eles querem Deus, eles querem as bênçãos de Deus, mas não querem obedecer a Deus e a palavra. E se a gente não obedecer a palavra que é fiel, que é verdadeira, como que as coisas vão mudar nas nossas vidas? Hipótese alguma. Então é por isso que eu sinto que essa inconstância do povo, né? Hoje está, amanhã não está, e saem porque o pastor falou, porque o irmão falou, porque o outro diz que não canta, porque o outro diz que não prega, e na verdade nunca estiveram por Cristo. Nós temos que estar na igreja por Cristo. É por isso que eu estou de pé, porque eu estou há quase 30 anos na igreja por Cristo, por Ele, para Ele e para a glória dEle. E as pessoas precisam entender que nós estamos na igreja por Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Não foi eu que amei a Deus, Deus me amou primeiro. E esse amor literalmente me invadiu e transformou a minha vida. E as pessoas precisam disso, que esse amor entre, que esse amor invada de verdade a vida deles, para que eles sejam transformados e vivam de fato uma vida de milagre e uma vida com Deus. Aí sim, eles vão entender o que é ter raiz, o que é estar na presença de Deus, independente de ventos, de tempestades, porque lutas e dificuldades todos nós vamos ter, mas em Cristo somos mais que vencedores. Glória a Deus. Interessante, apóstolo, como eu falei para o senhor, que a gente inicia a conversa com uma pergunta e isso vai desencadeando e vai levando, vai tomando uma direção legal. E o senhor estava falando, e eu estava pensando nisso aqui, a gente está com Cristo. Por quê? Porque assim, hoje as pessoas estão muito em busca de um milagre. As pessoas, e qual de nós não necessitamos de milagres? Porque, na verdade, nós podemos dizer que nós somos um milagre. Nós podemos dizer que nós vivemos o milagre de Deus todos os dias. Quando nós acordamos, nós podemos dizer, eu sou um milagre. Aconteceu mais uma vez o milagre da vida. Mas interessante, apóstolo, assim, que existe uma diferença entre
eu ser coberto diariamente por milagres e eu ser salvo. Porque eu entendo que o que está faltando hoje no nosso meio, é exatamente isso, o compromisso com a salvação. Porque muitas das vezes as pessoas buscam um milagre, querem um milagre, eu quero o casamento transformado, eu quero a vida do marido transformada, a vida da esposa, a vida dos filhos e etc. Mas o mais importante que eu entendo que nós devemos focar e está faltando no dia de hoje, infelizmente, e talvez por falta de ensinamento, talvez é exatamente isso, as pessoas entenderem que o mais importante nas nossas vidas não é esse tempo presente, porque esse tempo presente ele é muito curto. Verdade. E nós vamos ter uma eternidade. Então, que a gente olhar para a nossa eternidade, porque na verdade, né, apóstolo, todos nós, independentemente de crente ou não, vamos viver eternamente. Verdade. Uns para o descanso eterno e outros no sofrimento, no tormento eterno. E o que o apóstolo poderia passar para nós em relação a essa questão? O compromisso com a salvação. É uma outra dificuldade que a gente enfrenta na igreja nos dias de hoje. Nós vamos falando esse ano muito sobre isso. Na virada de ano, Deus nos deu uma palavra que fala que em todas essas coisas nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas vamos ser quando? Quando eu creio em primeiro lugar que eu sou salvo, que eu tenho uma vida com Cristo e que eu vou viver com Cristo e vou andar com Cristo. Só que as pessoas hoje não se preocupam em falar da salvação porque não interessa. O interesse hoje da igreja é falar do carro, da casa, do bem material, do emprego, e esquece de falar, como diz a palavra, do que adianta ganhar o mundo inteiro e eu perder a minha alma, perder a minha salvação. E esse é o grande problema. As pessoas não estão preocupadas com a salvação, estão preocupadas em viver bem na terra, mas e depois disso? Como é que é? Como é que vai ficar? Paulo diz que o que ele tinha por certo é que nada era comparado com a glória que estava por vir. Ele olhando para tudo que ele viveu, por tudo que ele passou, disse, nada é comparado com o que Deus tem reservado para mim. O que Deus tem reservado para você, meu irmão, minha irmã, é algo tremendo, é algo sobrenatural. É algo que nós temos que entender que são coisas que são incorruptíveis. O que nós temos aqui, o ladrão rouba, a traça destrói, o ferrugem corrompe. Mas o que Deus tem reservado para nós, que é a vida eterna, que é a salvação, isso ninguém pode tirar de você. Então não deixe o inimigo roubar a tua salvação. E nós, pregadores do Evangelho, vamos pregar a salvação, vamos falar desse amor de Deus e realmente falar sobre o que importa, que é a vida eterna, que é a salvação, o cuidado, que o Senhor disse, guarda o que tens, para que o adversário não roube. As pessoas não estão tendo cuidado da salvação, e ele diz que será salvo e será condenado. Por que ele diz será salvo e será condenado? Porque a gente pode perder a salvação daqui 5 minutos, e alguém que estava condenado pode receber a salvação daqui 5 minutos. Então depende muito de cada um de nós termos um compromisso com a palavra. A palavra tem que estar em nós nele, para que se cumpra nas nossas vidas. E o povo não quer. Nos dias de hoje, pastor, a gente percebe esse compromisso com a palavra, esse compromisso com a salvação. Eu quero a bênção, eu quero o milagre, eu quero aquilo que é de Deus, mas espera aí, eu não quero isso para a minha vida, porque eu quero aproveitar o mundo, eu quero curtir as coisas do mundo. Mas quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. E o Senhor diz que o mundo nos odeia porque odiou a ele primeiro. Então que a gente possa entender isso, que a salvação é a coisa mais importante que temos na nossa vida. O mais importante não é eu pregar bonito, não é eu louvar bonito, não é eu expulsar demônio. O próprio Senhor disse, vocês se maravilharam, vocês se alegraram, porque os demônios se submeteram a vocês, mas vocês têm que se alegrar porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. A minha alegria é essa, é saber que o meu nome está escrito lá, que o nome do pastor está escrito lá e que juntos nós vamos estar com ele. Essa tem que ser a nossa alegria. O apóstolo falou algo que nós precisamos colocar isso no nosso coração, tanto em relação à nossa salvação, fechando o que o Senhor falou. Que o Senhor falou assim, o cidadão ele está condenado, daqui a 5 minutos ele pode estar salvo. E eu estou salvo, daqui a 5 minutos eu posso estar condenado. Interessante isso, eu fiquei aqui pensando exatamente assim. Parece, apóstolo, que o crente, parece que ele tem na cabeça que ele vai viver eternamente aqui nessa terra. Parece que nos dias de hoje as pessoas eles estão buscando a eternidade nessa terra.
Mas eu não acredito dessa forma, eu acredito que a nossa eternidade vai ser juntos de Jesus, com o Pai, e nós devemos ter essa preocupação. Outra coisa que o senhor falou, e isso é muito forte e muito importante, porque a Bíblia fala exatamente a respeito disso, a responsabilidade de nós que pregamos o Evangelho. Então, muitas das vezes as pessoas não estão se convertendo de verdade, não estão colocando a eternidade no coração, muitas das vezes por causa do ensinamento. E nós devemos ter essa preocupação, porque isso vai ser cobrado de nós que levamos o Evangelho. Verdade. Então, eu quero glorificar a Deus aqui nessa noite por tudo isso que nós já conversamos, mas é interessante isso, é muito interessante isso. Cada um de nós ter isso no nosso coração, que nós não vamos viver eternamente aqui nessa terra, Verdade. mas sim junto com o Pai, não é verdade, apóstolo? Com certeza, e a gente precisa pregar o que é o arrependimento, que muitas vezes não pregamos, porque vou pregar sobre se arrepender, sobre se converter, Sobre o inferno. e tem medo das pessoas não aceitarem saírem da igreja, principalmente de falar do inferno, porque ninguém quer ouvir falar do inferno, mas a gente sabe que ele existe, não tem outro caminho, é céu ou inferno, ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno, e eu tenho que decidir isso para a minha vida, eu tenho que tomar uma decisão de acordo com a palavra. Se eu quero ter uma vida com Cristo, eu tenho que abrir mão, e abrir mão é muito difícil, né? Abrir mão o quê? Das minhas vontades, do meu querer para viver a vontade de Deus, porque não mais eu, mas Cristo vive, e isso as pessoas não querem, que Cristo viva neles. Olha, eu estou na igreja, eu sirvo a Deus, mas isso aqui eu vou fazer do meu jeito, isso aqui vai ser dessa maneira. Não é mais você não tem mais esse direito, é o Senhor que vive em você, é Ele que agora vai te direcionar, que vai te mostrar o caminho, e é isso que as pessoas não querem, porque quando você prega que tem que se arrepender do mau caminho, que tem que se arrepender do pecado, o irmão acha ruim, porque fala, mas por que está pregando isso? Se podia pregar o amor, mas para pregar o amor eu tenho que pregar primeiro o arrependimento, eu tenho que pregar que você tem que entender que se você não mudar, não vai acontecer nada na sua vida. Não adianta eu vir na igreja o ano inteiro, né, todos os meses, e eu não me arrepender, eu não me converter de verdade, ser transformado. Eu sempre falo que o primeiro milagre de Cristo foi o quê? A transformação. Se não houver transformação nas nossas vidas, não aconteceu milagre, não houve conversão. Precisa haver transformação para viver a conversão, e sim, aí tem uma vida eterna, com Cristo, e não aqui na terra, mas lá no céu. Que a preocupação é o quê? É comer o melhor da terra. Mas é o comer enquanto eu estou aqui. Enquanto eu estiver aqui, eu quero comer o melhor da terra. Mas o que eu almejo é muito maior do que isso. É muito maior e é muito melhor do que as coisas terrenas. Então, deseje as coisas do céu. E ele mesmo diz, buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, irmão, é o reino. Não tem outro caminho. É o reino dos céus. E só entende as coisas do reino quem está na presença de Deus e quem anda no Espírito. Apóstolo, eu vou fazer duas pontuações aqui, se o senhor me permite. Quando Jesus ele foi tentado, quando ele foi levado ao deserto, quando ele volta, olha, isso que a gente estava falando, é tremendo. Quando Jesus volta, primeiro João Batista. O que é que o João Batista pregava? E apareceu um tal João Batista pregando arrependimento. Aí a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, para ser tentado pelo diabo no deserto, quando ele volta, ele começa a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, arrependei-vos. Eu tenho um conteúdo aí no canal, se eu não me engano está com o título assim, o Evangelho pregado por João Batista, Jesus e os apóstolos. Aí os apóstolos, quando começa a pregar, aí é questionado, o que eu devo fazer? E Pedro diz assim, arrependei-vos e serão batizados com o Espírito Santo. Ou seja, está ligado ao arrependimento. Então, maravilhoso esse nosso bate-papo, esse direcionamento. E outra coisa que eu queria pontuar aqui que o senhor falou, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Interessante apóstolo, que muitas das vezes as pessoas estão distorcendo essa palavra, por quê? Porque se a gente observar os versículos anteriores, Jesus vai dizer assim, os gentios que se preocupam com essas coisas. Verdade. Os gentios que se preocupam com essas coisas. Então, Jesus ele estava falando ali do quê? Ele estava falando para ser tentado pelo diabo no deserto. Quando ele volta, ele começa a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, arrependei-vos. Eu tenho um conteúdo aí no canal,
se eu não me engano, está com o título assim: o Evangelho pregado por João Batista, Jesus e os apóstolos. Aí os apóstolos, quando começa a pregar, aí é questionado: o que eu devo fazer? E Pedro diz assim: arrependei-vos e serão batizados com o Espírito Santo. Ou seja, está ligado ao arrependimento. Então, maravilhoso esse nosso bate-papo, esse direcionamento. E outra coisa que eu queria pontuar aqui que o senhor falou: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Interessante apóstolo, que muitas das vezes as pessoas estão distorcendo essa palavra. Por quê? Porque se a gente observar os versículos anteriores, Jesus vai dizer assim: os gentios que se preocupam com essas coisas. Verdade. Os gentios que se preocupam com essas coisas. Então, Jesus ele estava falando ali do quê? Ele estava falando para ser tentado pelo diabo no deserto. Quando ele volta, ele começa a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, arrependei-vos. Eu tenho um conteúdo aí no canal, se eu não me engano, está com o título assim: o Evangelho pregado por João Batista, Jesus e os apóstolos. Aí os apóstolos, quando começa a pregar, aí é questionado: o que eu devo fazer? E Pedro diz assim: arrependei-vos e serão batizados com o Espírito Santo. Ou seja, está ligado ao arrependimento. Então, maravilhoso esse nosso bate-papo, esse direcionamento. E outra coisa que eu queria pontuar aqui que o senhor falou: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Interessante, apóstolo, que muitas das vezes as pessoas estão distorcendo essa palavra. Por quê? Porque se a gente observar os versículos anteriores, Jesus vai dizer assim: os gentios que se preocupam com essas coisas. Verdade. Os gentios que se preocupam com essas coisas. Então, Jesus ele estava falando ali do quê? Ele estava falando para ser tentado pelo diabo no deserto, quando vocês não vejam os lírios do campo, como são lindos, maravilhosos, tal. E eles vão para o forno. Vê as aves dos céus, não semeiam, tal, e não ajuntem celeiros, e o Pai cuida delas. E Deus, Jesus está dizendo nessa passagem o quê? Olha, se vocês estiverem ligados no céu, o que vocês têm necessidade, não se preocupa não, que eu vou fazer. Mas as pessoas estão confundindo muitas das vezes essa passagem, apóstolo, achando que assim, a palavra de Deus diz, tudo será. Opa, eu não quero mais o meu Fusquinha não, eu quero uma Ferrari. Eu não quero mais a minha Brasíliazinha não, eu quero uma BMW. E na verdade, a gente precisa olhar, como diz a palavra, né, apóstolo? Examine as escrituras, não é simplesmente ler, examina. Não é verdade, apóstolo? Sim. E mesmo levando para esse lado, apóstolo, falando dos bens materiais, que também é um direito de nós buscarmos, mas as pessoas muitas vezes fazem daquilo que Deus deu a eles, seja um carro, seja um emprego, seja um casamento, transforma aquilo no seu Deus. Aquilo se torna mais importante do que Deus que deu a ele aquilo que ele necessitava. E por isso as pessoas perecem, acabam se desviando. Por quê? Porque transformaram aquilo que era para ser uma bênção na vida dele em maldição. Porque fizeram daquilo seu Deus, tornou muito mais importante do que servir ao Senhor, do que estar para Deus, quando Deus tinha muito mais para dar a cada um de nós. Então assim, isso é muito forte. E ele fala assim: se as aves que não plantam, que não guardam, o Senhor cuida deles, imagina eu e você. Deus ele cuida, vocês são muito mais importantes, nós somos muito mais importantes, nós somos a criação do Senhor, e Ele tem um amor por nós tremendo. Ele diz assim: se o pai e a mãe, né, que tem a índole má, sabe dar bons frutos, quanto mais o nosso Deus que está nos céus. Então imagina, meu irmão, o que Deus tem reservado para a tua vida, o que Deus tem preparado para nós. E às vezes a gente diz assim: mas Deus não falou comigo. Eu vim no culto e não senti nada. Eu falo: meu Deus, impossível isso. Eu venho há quase 30 anos na igreja, eu vinha de segunda a segunda, hoje eu venho quarta, sexta e domingo, quarta, sexta, sábado e domingo, e cada culto que eu venho parece que é o primeiro culto da minha vida, porque eu venho e me alegro, e se tiver gente eu glorifico, e se não tiver gente eu glorifico do mesmo jeito, e quando eu vou pregar, se tem muita gente eu dou glória e prego do mesmo jeito, e quando tem pouca gente se prega do mesmo jeito, porque é para Cristo. O culto não é para o homem, o culto é para o Senhor. Você precisa entender uma coisa importantíssima: você está na igreja não pelo pastor, não por uma placa de ministério, você está na igreja por Cristo. Eu venho na igreja porque eu quero cultuar a Cristo, eu quero adorar a Deus pelo que Ele é.
Independente se Ele vai fazer ou não, eu vou adorar porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor da minha vida, porque a misericórdia dEle me alcançou, a bondade dEle me alcançou. E cada vez, pastor, que eu lembro disso, eu dizia isso hoje no meu trabalho, cada vez que eu lembro aonde Deus foi e Deus me tirou, eu falei que eu me converti naquela igrejinha, mas antes daquilo acontecer, e quando eu vejo que eu falar de uma igreja, eu fico tão bravo, porque as pessoas, eles somam as coisas por quantidade de pessoas, pelo tamanho do templo, e a igreja não tem nada a ver com isso, nós temos que entender. Mas antes disso, eu me lembro que Deus, Ele se revelou a mim, porque eu buscava pastor em tantos lugares e nada me preenchia. E uma certa feita, eu saí de uma balada e vazio totalmente, alegrei tanta gente naquela noite, naquela madrugada, e quando eu saí eu estava tão vazio, que eu pensei em tirar a minha própria vida. E naquela madrugada, não foi um homem que falou comigo, uma voz falou comigo e disse: agora que ninguém acredita em você, eu vou mudar a tua vida. E aí isso aconteceu. Então eu falo que quando Deus Ele quer fazer, irmão, não queira entender, simplesmente Ele vai fazer porque Ele é Deus. Milagre não se explica, se vive. E eu sou prova viva de um milagre a cada dia, a cada instante. Uma coisa que nunca você pode deixar alguém abalar é a tua fé. Você tem que estar pronto para ir, para voltar da guerra, como o Caleb disse. Eu estou pronto, já passou 45 anos, mas eu continuo com a mesma força, eu continuo com o mesmo vigor. O pastor conhece alguma coisa da nossa vida e sabe, já se passaram 23 anos à frente do ministério, e parece que eu comecei ontem, e parece que eu estou aprendendo hoje com o pastor, e vou aprender amanhã. Quantas igrejas abertas e fechadas, quantas coisas aconteceram, mas continuamos de pé, porque a nossa fé está em Cristo. A tua fé tem que estar em Cristo, meu irmão. Com a fé em Cristo você vai vencer qualquer luta, qualquer dificuldade. E guarde a palavra no teu coração, para você não pecar contra Deus. Guarde a palavra no teu coração para que você não se desvie, para que você não perca a tua salvação. Pessoas, apóstolo, não sei não, hein? Eu falei que era 25 minutos, mas eu não sei não. Ele vai falando e vai vindo outras coisas. E eu falo demais. Não, eu tô sentindo o senhor muito contido, tá? Eu talvez seja por causa do tempo. Eu tenho vergonha. Ah, tô sabendo. Então, e o senhor trouxe uma questão aí, eu vou tocar nesse assunto aqui com o senhor rapidinho, para a gente ir já para a palavra lá no coração desse nosso irmão, dessa pessoa que vai estar assistindo esse conteúdo. O culto que o senhor falou, infelizmente nós temos visto hoje, apóstolo, os cultos eles são muito para o homem, exatamente naquilo que o senhor falou, e muitas das vezes a liderança fica preocupada com isso. Eu tenho que me preocupar eu não posso trazer uma palavra que vá, porque a palavra, eu costumo dizer assim, apóstolo, as pessoas às vezes vêm para a igreja e falam assim: nossa, ai que palavra maravilhosa, eu estou saindo daqui leve. Se a gente olhar a palavra, a gente vai dizer assim: meu Deus, como eu sou miserável, como eu sou pecador, eu preciso mais ainda desse Jesus, eu preciso mais ainda dessa palavra, que essa palavra penetre de fato no meu coração. Mas o que o senhor falou, exatamente a respeito disso, o louvor tem que agradar, a vestimenta do pastor tem que agradar o homem, tudo, a decoração da igreja tem que agradar o homem, senão, eu não... Gente, como o senhor falou, nós precisamos entender que tudo que se faz aqui dentro, no templo, é para o Senhor. Não é para agradar o apóstolo, não é para agradar o pastor, não é para agradar irmão A ou irmão B. Aí tem gente que vem para o culto e fala assim: eu não gostei do louvor. Tá. Você perguntou se Deus gostou do louvor? Você não gostou. O louvor é para Ele. Exatamente. Se o louvor fosse para você, aí tudo bem. Mas glória a Deus, né, apóstolo? Os louvores não são para o homem, os louvores são para Deus, tudo é para a glória de Deus. É verdade, mas até isso as pessoas têm essa preocupação hoje em dia, os próprios levitas, os próprios cantores. Nós sabemos que hoje em dia os louvores são maravilhosos, mas muitas vezes são para agradar as pessoas. São louvores que trazem somente exaltação ao homem e não a Deus. Eu sou da época que nós cantávamos a harpa, nós cantávamos Matos Nascimento, Quero Vitória, Vai Chorando, Geme e Chora. Mas ninguém quer chorar e gemer. Se vocês querem simplesmente, eu quero cantar, eu quero saltar, eu quero pular, você vai cantar, você vai saltar, você vai pular, mas você também vai chorar, irmão. Você também vai gemer, você também vai sofrer, porque o próprio Cristo, que é o nosso maior modelo, é o nosso maior exemplo, ele passou por tudo isso, e em tudo ele passou dando glória a Deus. Em momento algum ele questionou o Pai,
A não ser lá no Getsemane, que ele fala que se possível for, ele diz, se possível for, seja feita a tua vontade, mas passa de mim esse cálice. Ele sabia que a vontade do Pai é que ele passasse por aquilo. A gente sabe que servir a Deus não é fácil, que se fosse fácil todo mundo estava na igreja. Mas as pessoas hoje se preocupam mais em louvar para agradar o irmão do que agradar a Deus. A glória está sendo invertida, está sendo dada para o homem e não para Deus. E a gente tem que entender que a glória tem que ser para o Senhor, que o louvor tem que ter essência, que o louvor tem que estar voltado para exaltar o nome do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. Hoje a gente não vê mais um seja engrandecido, tu és soberano. Pastor, hoje eu repudio totalmente esse tipo, eu vou fazer um aspas aqui, chamar de louvor, que para mim não é louvor. Esse negócio de você, é você para cá, é você para lá. Aí tem uns que falam assim, mas você não chama ele de você porque eu chamo você porque eu tenho intimidade. Ah, é? Ah, é? Olha aí. Ah, você tem intimidade? Interessante que os anjos, né? Os anjos não tinham coragem. A palavra de Deus diz que os anjos cobriam o rosto e dizia santo, santo, santo. E hoje está dessa forma, mas após senão nós vamos ficar aqui a noite inteira. É verdade. Traga aí para os nossos queridos inscritos desse canal, firmados na palavra de Deus. Pessoal, por isso que o nome desse canal é Firmados na Palavra de Deus, porque a essência desse canal é realmente a palavra de Deus. Se for para agradar o homem, pode ter certeza que nós não vamos fazer. Se for para fazer conteúdos que venham massagear o ego do homem, pode ter certeza que não vai fazer. Quando Deus me deu esse canal, eu relutei muito. Digo, não, Jesus, eu não quero saber disso, eu não gosto da minha voz, eu não quero saber de aparecer, mas ele falou, não, mas você não tem, como foi falado. Tá bom, mas não é você. Exatamente. Não é você, tá bom, você não gosta, tá bom, mas não é mais você. Então, tudo isso que nós fazemos para a glória de Deus. Então, apóstolo, por favor, uma mensagem aí, direto do trono da graça para o coração dos nossos queridos inscritos nesse canal. Amém, glória a Deus. Eu não sei pregar, tá, irmãos? Mas eu falo que Jesus é bom. Que Ele cura, que Ele liberta e que Ele salva e ainda batiza com o Espírito Santo. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. E assim é um mês propício para falar de João 3,16, que todo mundo conhece, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Acho que essa palavra é a propícia para nós, e no domingo agora todo mundo celebrou a Páscoa, comemorou a ressurreição, e eu dizia aqui no culto, pastor, que a ressurreição nada mais é do que ressurgir, reviver, renascer, recomeçar. Cristo, quando Ele ressurgiu, abalou as estruturas do inferno, porque o inferno não esperava, o mundo não esperava, os discípulos já não acreditavam que aconteceria o que ele havia dito. Ele disse que era necessário para que se cumprisse as escrituras. Então a gente vê que ele falou, mas facilmente se esqueceu, porque todo mundo começou a olhar para a diversidade, começou a olhar para as lutas do seu dia a dia, e muitos deixaram e foram fazer o que faziam antes. E aí a gente prega que, porque Ele ressuscitou, e que Ele vive para todo sempre, só que Ele tem que viver dentro de mim, Ele tem que nascer dentro de mim a cada dia, e eu viver isso. E aí quando eu vejo que Deus amou o mundo de tal maneira, eu falo, meu Deus, que amor é esse? Ele me amou antes de eu amar Ele me amou quando eu estava no pecado, quando eu estava em trevas, Ele me amou quando eu estava na prostituição, quando eu ainda não o reconhecia como Senhor, quando eu estava lá no terreiro, né, adorando a outros deuses. Ele me amou daquele jeito, Ele me amou primeiro, e esse amor hoje eu entendo que me invadiu, que me alcançou de uma forma que transformou literalmente a minha vida. Então eu quero que esse amor, Deus te amou de tal maneira que Ele deu Jesus para morrer numa cruz por você. O sacrifício já foi feito, o preço já foi pago. Ele diz que Ele foi o castigo que nos trouxe a paz, que todo o pecado foi levado sobre Ele naquela cruz do Calvário. Irmão, entenda uma coisa, Ele te ama e Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história, mas é necessário que você acredite que aquele que te chamou é fiel e justo para cumprir toda a promessa sobre a tua vida. Então não perca mais tempo, vá para a igreja mais perto da tua casa, mas que se pregue a palavra, porque não adianta eu pregar 1 milhão de coisas e não pregar a palavra, e não adianta eu orar se a minha oração não tiver atrelada à palavra.
Se a minha oração não estiver alinhada com uma palavra, eu vou orar, orar, orar e nada vai acontecer. Ela tem que estar de acordo com a palavra. Ela tem que estar dentro da palavra para que se cumpra em mim. Ele diz, cumpra-se em mim a tua palavra. Glória. É a palavra de Deus que tem que se cumprir na tua vida. Se nós olharmos rapidinho para a gente, para mim encerrar a minha parte aqui, pastor, quando Moisés estava saindo lá do Egito, lá que estavam no deserto, e que ele clama, né, novamente ao Senhor, ele diz... ele começa a clamar e ele fala assim, por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Porque aquele momento não era para orar. Porque ele já havia dito, ele já havia falado a palavra dele e não volta atrás. Ele disse, ainda hoje vocês vão ver o livramento que eu vou dar a vocês. E quem perseguia vocês não vai perseguir mais. Olha esse amor de Deus, o cuidar de Deus por essas pessoas. Porque ele amou de tal maneira que pagou o preço por nós. E aí quando ele entende isso e manda o povo marchar, o mar se abre. Né? E eles atravessam aquele mar e vivem literalmente um milagre de Deus ali. E eles se alegram e celebram, mas a gente vê que o povo esquece muito fácil. Mas eu quero que esse amor hoje invada o teu ser, a tua vida, a tua casa, a tua família. E assim como ele me alcançou há quase 30 anos atrás, e que até hoje eu sinto esse amor ardendo, e cada vez que eu falo dessa palavra, a nossa carne treme, né? E dá um frio na barriga, porque é muito importante falar desse amor e pregar a palavra com ousadia, com coragem, porque não é qualquer palavra, é a palavra de Deus, é a palavra que cura, que salva, que liberta e transforma. Deixa essa palavra entrar na tua vida, deixa ele transformar a tua vida. Se pregar em qualquer outro evangelho a você que não seja esse, irmão, cai fora, porque Deus não está nesse negócio. Creia que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu Jesus para morrer por você e por mim naquela cruz. Então saiba que valeu a pena, ele não está mais lá. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele quer viver dentro de você, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor, por essa oportunidade maravilhosa de estar junto contigo e ver que esse amor continua ardendo no teu coração e que esse canal cresça a cada dia e que possa alcançar centenas, milhares, milhões de pessoas por onde esse canal chegar. Deus abençoe. Nós vamos encerrar aqui nesse momento mais essa programação, tudo feito para a glória de Deus. Apóstolo, quer deixar os seus endereços, redes sociais? Pastor, a gente não tem muita... Eu não sou muito chegado nas mídias, eu publico muita coisa, mas eu não sou muito preso à mídia. Mas tem lá Fábio Nascimento no Instagram, tem Igreja Céu, que é a nossa página, né, no Facebook, e Fábio Nascimento no Facebook também. Você vai encontrar lá um pouco da nossa história, um pouco da nossa igreja lá, do nosso ministério, do chamado, da nossa igreja, não, que é de Cristo a igreja, né, do trabalho que a gente tem realizado aí há 23 anos com as portas abertas, nunca se fecharam, né, e Deus tem feito maravilhas. Eu só sou grato a Deus por tudo que Ele fez. E continuo dizendo que é para Ele, por Ele e para a glória dele. Sempre vai ser assim. No dia que você não me vê falando isso, é porque eu não estou mais aqui. Glória a Deus. Então você que é aqui da região de Osasco, está exatamente no Novo Osasco. Avenida Novo Osasco, 271, Cell Turkey Hall, lugar de gente feliz, lugar de vitória de milagre, toda quarta, toda sexta, às 20 horas e todo domingo, às 19h30, o grande culto da família. Você é nosso convidado também, é só vir que as portas estão abertas, Jesus te esperando para te abençoar. Apóstolo, Deus abençoe, viu? Obrigado Amém. mesmo. Meus irmãos, muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que essa palavra possa penetrar no teu coração e que ela nunca mais venha sair. Da mesma forma como o apóstolo recebeu uma palavra há quase 30 anos atrás, essa palavra, nós estávamos falando ali nos bastidores, essa palavra ele lembra até hoje, essa palavra arde até hoje no coração dele, que essa palavra também venha arder no seu coração e que você venha ser transformado pelo poder Glória da a palavra Deus. de Deus. Amém? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo, se Deus assim permitir. Um abraço. Amém.